Meu nome é Helena, e se você me visse há 1 ano, provavelmente diria que eu era uma mulher de sorte. Professora de literatura, 34 anos, casada com um homem que parecia ter saído de um filme romântico, desses em que o mocinho sempre sabe a coisa certa a dizer. Daniel, meu marido por 8 anos, era gentil, educado, engraçado sem forçar. Ele se lembrava das datas especiais, me mandava flores sem motivo, cozinhava massas aos domingos enquanto ouvíamos jazz, e tinha aquele olhar que me fazia acreditar que eu era a única mulher do mundo. Acordávamos juntos quase todos os dias. Ele me beijava na testa antes de ir trabalhar, e sempre perguntava como foi meu dia ao voltar. Nos fins de semana, fazíamos trilhas, ou maratonávamos séries antigas. Ele dizia que nosso amor era o porto seguro dele, e de alguma forma eu acreditava. Queria acreditar. Era confortável. Morávamos em uma casa charmosa de 2 andares em Valparaíso, com uma pequena varanda onde eu cultivava manjericão, hortelã e rosas brancas. Às vezes penso que nossa casa era a metáfora perfeita do nosso relacionamento. Bonita por fora, com rachaduras discretas por dentro. Eu só não enxergava as rachaduras. Ainda. As coisas começaram a mudar sutilmente, como um livro que você relê e percebe que não é tão doce quanto lembrava. Daniel passou a fazer viagens mais frequentes a trabalho, sempre para Santiago. Ele dizia que a empresa precisava dele presencialmente. Reuniões de alto nível, contratos, decisões urgentes. Era o tipo de homem em quem se podia confiar, ou ao menos, era isso que ele fazia parecer. No começo, eu nem questionei. Achava que era normal. Um marido esforçado, um profissional comprometido. E confesso, havia algo reconfortante em manter tudo sob controle aqui em casa, como uma dona de lar dos tempos modernos. Mas com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes. Coisas que antes pareciam inocentes, mas que agora me deixavam com um gosto estranho na boca. A primeira coisa foi o perfume, um cheiro doce e floral que não era meu. Um dia, ele chegou tarde, me deu um beijo e foi direto para o banho. Quando o abracei por trás, senti aquele aroma suave, diferente. Mudaram o desinfetante do hotel. Ele disse rindo. Eu ri também, mas meu coração não. Depois vieram as mensagens silenciosas. Ele costumava deixar o celular jogado por aí, mas agora o mantinha por perto como se fosse um segredo. E tinha a senha trocada. Eu não sou o tipo de mulher que vasculha a vida do marido. Sempre acreditei que confiança era a base de tudo. Mas tem algo mais forte que a confiança. A intuição. A gota d'água, porém, foi o sonho. Sim, um sonho. Ridículo, eu sei. Mas certa noite sonhei que ele me traía em um parque. Ele estava com uma mulher que eu não conseguia ver direito. Só via a silhueta dela. E via ele sorrindo para ela do jeito que sorria para mim. Quando acordei, eu estava chorando. Daniel dormia tranquilamente ao meu lado, como se fosse incapaz de qualquer crueldade. Mas meu peito doía como se tivesse visto algo real. Naquela manhã, enquanto ele tomava banho, fui pegar uma blusa dele no armário. Foi então que vi uma caixa no alto da prateleira, onde antes ficavam os livros antigos que doamos. Peguei por curiosidade. Era pequena, discreta, de madeira escura. Dentro, havia um celular velho desligado. E ali, a primeira rachadura virou abismo. Liguei o aparelho. Surpreendentemente, ainda tinha carga. Um velho Samsung com a tela riscada. O sistema era lento, mas funcionava. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Abri a galeria. Havia fotos. Muitas. Algumas comigo. Mas a maioria não eram. Havia uma mulher. Morena, de sorriso largo. Crianças. 2. Um menino mais velho, outro bem pequeno. Eles estavam abraçados com ele. Com Daniel. Em um parque, em uma praia, em um restaurante. Havia vídeos de aniversários, risadas, uma viagem a Mendoza. Em uma das mensagens, a mulher dizia: "Os meninos sentiram sua falta hoje. Quando você volta para casa?" Minha respiração ficou presa. Sentei no chão, imóvel. O silêncio da casa parecia zombar de mim. Tentei racionalizar. Talvez fossem fotos antigas. Talvez fosse uma ex que insistia em manter as lembranças vivas. Mas a data da última mensagem era da semana passada. Ele não estava só viajando. Ele estava com outra família. Fiquei ali, paralisada, olhando para as imagens como se estivesse vendo um filme. Um drama que eu não lembrava de ter atuado. Eu era só uma espectadora. Mas se você acha que essa foi a pior parte, não foi. A pior parte estava por vir. E era algo que, mesmo agora, com tudo que já enfrentei, ainda me faz tremer quando lembro. Naquela tarde, o mundo parou de girar. Eu fiquei ali, sentada no chão do quarto, com o celular antigo nas mãos e um tremor que tomava meu corpo inteiro. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Eu mal conseguia respirar. As imagens, aquelas fotos, os vídeos,
estavam gravadas na minha mente como uma tatuagem que eu nunca pedi. Daniel tinha outra vida. Não apenas uma amante escondida, mas uma família inteira. 2 filhos. Uma mulher que o chamava de amor com naturalidade. Crianças que o chamavam de papai. Era como descobrir que o homem que dormia ao seu lado todas as noites nunca existiu. Fechei o celular com as mãos trêmulas e coloquei de volta na caixa. Pensei em confrontá-lo ali mesmo por telefone, mas minha voz não sairia. Eu precisava entender. Precisava saber até onde ia aquela mentira. Queria ver tudo. Sentir tudo. Me destruir por inteiro antes de decidir o que fazer. Fui até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu estava pálida, e havia algo nos meus olhos que eu não reconhecia. Uma mistura de medo, decepção e uma fúria silenciosa que começava a ferver. Ele ainda estava em viagem de negócios, né, como dizia. Naquela noite não consegui dormir, nem comer. Fiquei deitada no sofá com o celular velho nas mãos, revendo aquelas fotos como quem estuda um enigma. Em uma delas, as crianças. Um menino de uns 8 anos e outro de uns 5 estavam com Daniel num parque. O mais velho usava uma camisa azul com o nome Lucas bordado. O outro, mais risonho, parecia um anjo com cabelos castanhos claros. Chamava-se Mateu, segundo um vídeo de aniversário. Lucas, Mateu, Isabel. A mulher aparecia nas mensagens com esse nome. Tudo parecia muito íntimo, natural, como se aquela fosse a vida oficial dele. E eu, o desvio, a distração. Na manhã seguinte, acordei com uma única certeza. Eu precisava olhar nos olhos dela. Precisava ver o rosto da mulher que dividia o mesmo homem que eu. E talvez, sem saber, a mesma dor. Usei um dos endereços enviados por ela nas mensagens. Um lugar chamado Ñuñoa, um bairro de Santiago. Era uma casa térrea, com jardim na frente e brinquedos espalhados no quintal. Uma bicicleta vermelha caída no portão. Eu podia ouvir vozes de criança vindo de dentro. Risadas. E por um momento, desejei que tudo aquilo fosse um sonho maluco. Que ao tocar a campainha, ninguém me atendesse. Que aquilo fosse uma coincidência. Mas a porta se abriu. Era ela, Isabel. Morena, de olhos escuros e profundos. Devia ter uns 30 e poucos anos. Talvez mais nova que eu. Havia uma doçura cautelosa no olhar dela. E algo mais que me desconcertou. Ela parecia saber quem eu era. Você é a Helena, não é? Senti minhas pernas fraquejarem. Sou. E você é, Isabel. Entre. A gente precisa conversar. Ela me convidou a entrar como quem convida uma velha amiga para tomar chá. Mas o ambiente tinha a atenção de uma bomba relógio. Sentei no sofá. Ela me ofereceu água. E então, como se estivesse esperando por aquele momento há anos, ela disse: Eu sei de você há mais tempo do que você imagina. Minha garganta secou. Como? Ela suspirou fundo. Pegou o mesmo celular, antigo, o outro igual ao que eu encontrara, e o mostrou, desbloqueando a tela. Daniel tem vidas paralelas. E ele é especialista em fazer cada uma parecer real. Ela sabia de mim, sabia do meu nome, da nossa casa em Valparaíso, das nossas viagens. Disse que descobriu faz 3 anos, quando Daniel esqueceu um e-mail aberto no notebook. Que desde então, vinha esperando ele tomar uma decisão. Ele sempre dizia que ia terminar com você, que só precisava de tempo, que você estava frágil, que passava por momentos difíceis. E eu, idiota, acreditei. Meu estômago virou. E por que não me procurou antes? Ela hesitou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque eu também me sentia presa. Tenho 2 filhos. Não trabalho fora. Minha vida é essa casa. Se eu falasse, se ele fosse embora, eu não teria nada. E por mais que me doa dizer isso, eu achei que ele fosse ficar. Que fosse me escolher no fim. Ela abaixou os olhos. Eu não sabia o que responder. Meu peito ardia, pela dor, pela raiva e por uma empatia inesperada. Eu não conseguia odiá-la. Pelo contrário, vi nela um espelho quebrado de mim mesma. Ficamos em silêncio por um tempo. E então, Isabel se virou para mim e disse algo que ecoaria em minha cabeça pelos meses seguintes. Helena, talvez nenhuma de nós fosse a outra. Talvez fôssemos só capítulos diferentes da mesma mentira. Eu saí dali sem saber como voltaria para casa. Meu corpo tremia. Minha mente girava. Como alguém pode dividir tanto amor, tantas mentiras, tantos mundos, e ainda dormir tranquilo? Mas o pior não era saber que eu tinha sido enganada. O pior era perceber que eu não sabia quem era o homem com quem eu dormia há quase uma década. E o que ainda estava por vir me faria questionar se algum dia ele foi de fato humano. Voltei de Santiago como se estivesse dentro de um sonho ruim, desses que parecem reais demais para serem apenas fruto da mente. Durante toda a viagem de ônibus até Valparaíso, fiquei olhando a estrada pela janela, vendo a paisagem passar como se não fizesse mais parte dela. Eu não chorava. Não sentia raiva.
Era como se estivesse anestesiada. Um vazio incômodo, como uma casa depois da festa. Móveis intactos, mas tudo fora de lugar por dentro. Cheguei em casa à noite. A chave girou com facilidade na fechadura. A casa estava como eu deixara. Arrumada, silenciosa, perfumada. Só que agora, tudo parecia cenário. Como se eu estivesse vivendo dentro de uma mentira perfeitamente encenada. Caminhei até o quarto e vi o porta-retratos em cima da cômoda. Uma foto minha e de Daniel no nosso aniversário de 5 anos, sorrindo à beira do mar. Que sorriso era aquele? Naquela noite, abri todas as gavetas. Todas. Comecei a revirar. Documentos, roupas, contas antigas. Queria pistas. Algo que me dissesse há quanto tempo ele mantinha essa farsa. E foi então que encontrei uma pasta preta, escondida dentro de uma mala de viagem que ele usava pouco. Dentro, havia 2 certidões de nascimento. Uma era de Lucas, o menino mais velho que eu já conhecia pelas fotos. A outra me fez parar, de respirar. Era de uma criança chamada Benjamin, nascido há apenas 2 anos. Mãe, Isabel. Pai, Daniel Ruiz Delgado. Mas havia algo errado. A data de nascimento de Benjamin coincidia com uma viagem que Daniel disse ter feito comigo para o sul do Chile. E eu tinha fotos disso. Nós estávamos juntos naquela época. Como ele podia estar nos 2 lugares ao mesmo tempo? Senti uma náusea subir pela garganta. Meu cérebro tentava encontrar lógica onde só havia contradições. Peguei o celular antigo novamente, aquele que estava na caixa. Comecei a olhar os contatos. Entre as mensagens, uma conversa com um nome, salvo como Vicente Contador, me chamou a atenção. Abri. As mensagens pareciam inocentes à primeira vista. Mas então notei algo estranho. Códigos, horários, destinos. Como se estivessem marcando encontros com senhas e frases de segurança. Num trecho li, confirmado para dia 10. ID trocado. Ela não sabe. Ela quem? Percorri a conversa até encontrar um anexo. Um PDF. Abri. Era uma proposta de alteração de identidade. E o nome de Daniel estava lá. Mas não como Daniel. Era Gabriel D. Santos. O sangue sumiu do meu rosto. Aquilo era real. Não era só uma traição. Era algo maior. Daniel, ou Gabriel, ou seja lá quem ele fosse, não era apenas um homem com 2 famílias. Ele era alguém fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. E eu. Eu era só parte do disfarce. Na manhã seguinte decidi confrontá-lo. Pela primeira vez em dias, mandei uma mensagem como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Que horas você chega hoje? Pensei em fazer sua lasanha favorita. A resposta veio rápida. Que saudade. Chego por volta das 18 horas. Te amo, meu amor. Meu estômago revirou. Te amo. Quanta facilidade. Preparei a casa como se estivesse tudo normal. Luzes baixas, velas, cheiro de alecrim no ar. Ele entrou sorrindo, com flores na mão. Me abraçou com a mesma naturalidade de sempre. Um homem comum. Um ator perfeito. Jantamos em silêncio. Eu sorria, respondia como sempre. Ele falava de reuniões, de trânsito, do novo projeto que estava tocando na empresa. E eu só pensava, quantas mentiras cabem numa única voz? Depois do jantar, esperei o momento certo. Caminhei até o sofá e o chamei para sentar ao meu lado. Peguei o celular velho da caixa e o coloquei na mesa de centro. Sabe o que é isso? Ele congelou. Olhou para o aparelho, um segundo de hesitação, quase imperceptível, mas eu vi. Onde você encontrou isso? Isso importa? Ele respirou fundo. Sua expressão mudou, o rosto suave e amoroso se desfez como maquiagem na chuva. E o que surgiu por baixo me assustou. Você não devia ter mexido nisso. Eu não mexi. Eu acordei. Ele levantou devagar, como se precisasse controlar o corpo para não explodir. Caminhou até a janela, de costas para mim. Helena, você não entende o que está fazendo. Então me explica. Quem é Gabriel Santos? Quem é Vicente? Por que você tem documentos falsos? Ele virou lentamente, e havia um tipo de desespero nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Eu não sou quem você pensa. E o que eu fiz não foi por mal. Comecei a tremer. Você tem 2 famílias, Daniel. Isso é o que então? Amor? Proteção? Ou só covardia? Ele se aproximou. Tocou minha mão. Eu recuei. Se você soubesse o que está por trás disso tudo, me entenderia. Então me conta. Ele hesitou. Depois olhou nos meus olhos e disse: eu não posso, porque se você souber, você corre perigo. Silêncio. Um tipo de silêncio que tem gosto de medo. E naquele instante eu entendi. O buraco era muito mais fundo do que uma simples traição. Depois que Daniel, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, me disse que, se eu soubesse, estaria em perigo, tudo mudou dentro de mim.
Não era mais só sobre mágoa ou traição. Era sobre sobrevivência. Sobre descobrir quem era aquele homem que dormia ao meu lado há quase uma década. Eu mal dormi naquela noite. Fiquei ouvindo os ruídos da casa, o som do mar lá fora, o tic-tac do relógio na sala. Cada som parecia carregado de tensão. Quando ele finalmente pegou no sono, observei seu rosto por alguns minutos. Tão sereno. Como alguém pode esconder tanto por tanto tempo? Na manhã seguinte, Daniel agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, me beijou a testa, falou sobre uma reunião urgente e saiu. Eu o observei pela janela enquanto ele entrava no carro e sumia na esquina. E foi então que tomei a decisão. Eu precisava ir até o fim. Descobrir tudo. Mesmo que doesse. Mesmo que me destruísse. Peguei o número de Vicente no celular antigo. Demorei quase meia hora encarando a tela antes de apertar ligar. Quando atendeu, uma voz masculina, educada e firme respondeu. Alô? Vicente, aqui é a Helena, esposa do Daniel. Silêncio do outro lado, por longos segundos. Não sei do que você está falando. Não? Então talvez deva ouvir isso. E comecei a ler trechos das mensagens trocadas entre ele e Daniel. Vicente suspirou, derrotado. O que você quer? Verdade. Não posso te dar isso. Vai te colocar em risco. Em risco real. Mais do que já estou? Ele ficou em silêncio. Depois murmurou. Nos encontramos amanhã. No Café Bela Vista, às 10 horas. Não traga ninguém. No dia seguinte fui. O café era pequeno, discreto, no centro de Valparaíso. Vicente era mais jovem do que imaginei. Camisa social, óculos, rosto tenso. Quando me viu, levantou apenas os olhos, sinalizando com a cabeça para que eu me sentasse. Você tem 5 minutos, ele disse, e quando terminar, vai desejar nunca ter começado. Então fale rápido. Ele respirou fundo, olhou ao redor. O homem que você chama de Daniel é procurado em 3 países, México, Espanha e Brasil. O nome verdadeiro dele é Gabriel Domingues Santos. Trabalhou anos para uma organização financeira que lavava dinheiro para políticos e empresários. Quando decidiu sair, levou com ele um pendrive com provas. Isso o tornou um alvo. Desde então, vive fugindo. Assumiu nomes falsos, vidas falsas, famílias falsas. Famílias? Eu tremi. Sim, você foi parte da proteção. Uma fachada, que ele construiu para manter o disfarce. E Isabel? Vicente desviou o olhar. Isabel foi a única que sabia desde o começo. Ela faz parte da mesma organização. Mas ele se apaixonou de verdade por você. Isso não estava no plano. E aí tudo desandou. Meu corpo estava gelado. Ele está sendo caçado? Sim. E agora que você sabe, você também está na mira. Senti um zumbido nos ouvidos. Um gosto metálico na boca. E o que eu faço? Some. Agora. Hoje. Mude de nome, de cidade. Corte contato com ele. Se ele te ama, vai entender. E se não entender, melhor ainda. Voltei para casa atordoada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A casa já não era um lar. Era um palco de mentiras. Sentei no sofá e chorei. Pela mulher que eu fui. Pela ingenuidade. Pela dor de amar alguém que nunca existiu de verdade. À noite, quando ele voltou, percebi que algo estava diferente. Seu rosto estava tenso, os olhos vasculhando cada canto da casa. Você encontrou Vicente, ele disse. Não era uma pergunta. Encontrei. Ele fechou os olhos. Sentou-se diante de mim. Silêncio. Depois falou. Eu tentei te poupar. Mas agora, é tarde. Eles sabem que você sabe. Eles quem? Ele hesitou. Depois disse apenas. Aqueles de quem eu fugi. Aqueles que nunca esqueceram. Senti que ia desmaiar. Então o que vai acontecer agora? Ele me olhou com algo entre amor e desespero. Agora a gente foge. Juntos. Balancei a cabeça devagar. Não, eu não vou fugir. Eu vou desaparecer. De verdade. Você me usou, Daniel. Gabriel. Seja lá quem você for. Mas eu ainda tenho minha vida. E vou protegê-la. Sozinha. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão. Se me ama mesmo, me deixa ir. Os olhos dele se encheram d'água. Pela primeira vez, vi arrependimento verdadeiro. Helena, não diga mais nada. Subi, fechei a mala com o essencial. Peguei meu passaporte, um pouco de dinheiro e um casaco grosso. Deixei meu anel de casamento sobre a mesa da cozinha. Quando passei pela porta, ele não tentou me impedir. A noite estava fria e escura, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre, ou ao menos achava que estava. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. A vida depois da fuga não foi como imaginei. Pensei que sentiria alívio, liberdade, um tipo de renascimento. Mas o que encontrei foi silêncio.
Um silêncio denso, inquieto, como se o mundo inteiro tivesse parado para me observar por trás das cortinas. Deixei Valparaíso naquela mesma noite. Peguei um ônibus noturno rumo a Mendoza, na Argentina. Usei um nome falso, Luísa. Cortei o cabelo em uma farmácia 24 horas e, com uma tesoura enferrujada, deixei as pontas caírem como se estivesse me desfazendo do passado. Arranquei cada vestígio de Helena, a esposa fiel, a mulher traída, a sonhadora, ingênua. Mas não importa o quanto você mude por fora. Por dentro, as cicatrizes continuam sussurrando. Nos primeiros dias, aluguei um pequeno quarto nos fundos de uma casa de família. A dona, Soledad, era viúva, simpática, mas desconfiada. Me fazia perguntas demais. Comecei a evitar conversas, a sair o mínimo possível. O mundo lá fora parecia me reconhecer, como se cada esquina pudesse esconder alguém que sabia demais. Então, uma manhã, enquanto tomava café, notei algo estranho. Uma carta debaixo da porta, sem envelope, escrita à mão. Você acha que pode fugir de algo que já faz parte de você? Agora estamos quites. Mas fique atenta. Meu sangue gelou. Isabel. Como ela me achou? Deixei cair a xícara no chão. Soledad correu até a cozinha com um pano, perguntando se eu estava bem. Sorri, mentindo. Disse que tinha escorregado. Mal consegui disfarçar o tremor das mãos. Voltei ao quarto e tranquei a porta. A carta ainda estava em minhas mãos. Reli cada letra. O recado não era só um aviso. Era uma promessa velada. Isabel sabia onde eu estava. E mais, ela tinha me deixado viver. Por enquanto, minha cabeça girava. Por que não me matou? Por que me avisou? Foi quando lembrei do que Vicente dissera. Que Isabel fazia parte da organização, mas que tinha sentimentos complexos por Daniel. Ou Gabriel. Talvez eu fosse mais útil viva. Decidi sair dali antes do pôr do sol. Comprei uma passagem para Salta, outra cidade distante. Fui o tempo todo olhando por cima do ombro. No ônibus, sentei perto da saída de emergência, com uma chave de quarto, na bolsa e a adrenalina latejando nas têmporas. Passei semanas escondida, pulando de cidade em cidade. São Pedro de Atacama, Uyuni, Sucre. Até que um dia, ao caminhar por uma feirinha boliviana, ouvi uma voz conhecida. Helena. Parei. Meus músculos congelaram. Virei devagar. Vicente. Ele estava com uma mochila nas costas, suado, ofegante. Como? Você me encontrou? Não fui eu. Foi ele. Ele. Daniel. Gabriel. Ele te rastreou por uma câmera de segurança. Mandou uma mensagem. Quer te proteger? Me proteger? Eu ri, incrédula. Depois de tudo, ele diz que eles estão vindo. E você precisa saber o que está no pendrive. Fiquei em silêncio. Que pendrive? Vicente olhou ao redor, nervoso. O pendrive que ele escondeu na sua casa, com os dados da organização, os nomes, as contas, as ordens de execução. Eu cambaleei. Ele escondeu isso comigo? Sim. E agora eles acham que você sabe onde está. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu estava sendo caçada por algo que nem sabia que existia. Um objeto, um arquivo, que jamais me foi revelado. Vicente continuou. Se você entregar o pendrive, eles talvez te deixem em paz. Talvez. Repeti, amarga. Ou você pode desaparecer para sempre. Mas precisa decidir agora. Eles estão perto. E não tem mais. Paciência. Olhei nos olhos dele. Estavam cansados, cheios de medo. Mas havia algo mais. Arrependimento. Você sabia de tudo desde o início, não sabia? Ele hesitou. Depois assentiu. Sabia. Mas não sabia que ele ia se apaixonar. Nem que você ia ser tão importante nessa história. Eu nunca fui importante. Só fui útil. Não. Ele abaixou a voz. Você virou o ponto fraco dele. E é isso que te coloca em perigo. Respirei fundo. Pela primeira vez, percebi que não havia saída fácil. Eu não era mais só uma vítima. Eu era uma peça em um jogo sujo, antigo, internacional. E talvez, sem querer, estivesse segurando a chave para desmantelar tudo. Naquela noite, Vicente me levou até uma pousada escondida nas montanhas. Disse que lá eu estaria segura por uns dias. Antes de dormir, ele me entregou um celular com um número salvo. Se decidir encontrar com ele, ligue. Ele está te esperando. Fiquei olhando aquele número na tela. Meus dedos tremiam. A cabeça girando. Gabriel. O homem que mentiu. Que me enganou. Que me amou. E que agora, talvez, fosse a única pessoa que podia me salvar. Ou terminar de me destruir. E ali, naquele quarto frio, olhando as luzes fracas das montanhas, me perguntei. Será que eu ainda queria respostas? Ou só queria desaparecer de vez? A noite foi longa. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Gabriel. Ou seria Daniel?
Aqueles olhos que eu tanto amei. Agora não passavam de um enigma, um espelho distorcido de tudo que eu pensei que fosse real. Passei horas com o celular na mão, olhando para o número que Vicente me deu. Digitei, apaguei, digitei de novo. Até que, no fim, quase sem pensar, apertei o botão verde. Chamou 3 vezes. 4. 5. Alô? A voz dele. Calma, grave, como se nada tivesse mudado. Helena. Sabia que ia ligar. Fiquei em silêncio, o peito apertado. As palavras não saíam. Onde você está? Ele continuou. Eu vou até você. Só preciso que confie em mim. Confiança. Era quase uma piada naquele ponto. Por quê? Perguntei. Por que eu confiaria em você depois de tudo? Do outro lado da linha, ele demorou para responder. Porque agora é a sua vida que está em risco. E a minha também. E porque tudo o que eu disse sobre o que sentia por você era verdade. Mesmo que eu tenha mentido sobre o resto. Desliguei sem dizer mais nada. Mas no fundo, algo dentro de mim, talvez burramente, ainda queria acreditar. Precisava entender o que era aquilo tudo. Precisava olhar nos olhos dele, ver se ainda havia algo de humano ali. Na manhã seguinte, Vicente me levou até uma cabana isolada, nos arredores de uma pequena cidade no norte da Argentina. O céu estava cinzento, o vento cortante. A cada quilômetro, sentia como se estivesse sendo levada para um abismo do qual talvez não voltasse. Ele estava lá, parado na frente da cabana, mais magro, cansado. Mas era ele. Quando me viu, deu um passo em minha direção. Helena. Levantei a mão, impedindo-o de se aproximar. Eu quero respostas, agora. Todas. Entramos na cabana. Era simples, com móveis velhos e cheiro de madeira, molhada. Vicente ficou do lado de fora, nos dando privacidade. Ou vigiando, vai saber. Sentamos um de frente para o outro. E então, ele começou a falar. Gabriel, ou Daniel, como era conhecido na organização, fazia parte de uma rede secreta de ex-agentes e empresários corruptos, que lavavam dinheiro, compravam juízes e faziam desaparecer qualquer um que ameaçasse o sistema. Ele cresceu dentro dessa estrutura, treinado para ser frio, metódico, invisível. Mas aos poucos, começou a duvidar. Viu inocentes morrendo, crianças, mulheres. Começou a guardar provas, a registrar tudo em segredo. Foi aí que conheceu Isabel. Os dois formavam um casal de fachada, infiltrados como empresários do setor logístico. Mas ela era leal demais ao sistema. Quando ele começou a questionar ordens, Isabel se voltou contra ele. E por que eu? Perguntei com a voz embargada. Porque você era normal, pura, um refúgio. Eu precisava de algo real para não enlouquecer. E juro, Helena, no começo foi só uma fuga. Mas depois, eu me apaixonei de verdade. Desviei o olhar. Doía ouvir aquilo, mais do que eu queria admitir. E o pendrive, ele tirou um pequeno objeto do bolso. Um pendrive comum, prateado. Isso aqui tem nomes, contas, a localização de centros de operações, tudo. E agora, eles acham que você tem isso. Porque eu escondi na nossa casa antes de fugir. Mas Isabel descobriu. Foi ela quem mandou me caçar. E agora, quer te usar para me encontrar. Ou matar você por vingança. Então por que você me chamou aqui? Para me usar de novo? Não. Ele se aproximou, estendendo o pendrive. Para você decidir. Entregue isso à imprensa. Ou destrua, ou esconda. Mas tem que ser você. Porque ninguém esperaria que você fosse o fim deles. Fiquei olhando aquele objeto. Tão pequeno, mas tão pesado. Do lado de fora, escutamos um barulho. Vicente entrou correndo. Eles nos encontraram. Temos que sair agora. O caos se instaurou. Gabriel pegou uma mochila com documentos, jogou uma arma dentro e me puxou pela mão. Corremos pela mata, entre galhos e pedras. Helicópteros no céu. Cães latindo ao longe. Estávamos cercados. Mas no meio da corrida, algo me atingiu. Eu tinha o poder de acabar com tudo aquilo. Talvez não fosse só a mulher traída. Talvez eu fosse, pela primeira vez, a peça central. E foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Olhei para Gabriel. Me dá a mochila. Eu vou sozinha. Ele parou, assustado. Você tá louca? Eles vão te pegar. É isso que eles querem. Me seguir, me vigiar. Mas enquanto isso, você vai por outro caminho e leva uma cópia do pendrive. Ele hesitou, quis discutir, mas viu em meus olhos que eu já não era mais a mesma. Eu era outra, forte, determinada, pronta. Ele me abraçou, rápido, desesperado, e então desapareceu entre as árvores. Eu segui por uma trilha falsa, atraindo os perseguidores. E por alguns segundos, pela primeira vez em meses, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Poder.
Correr com a mochila nas costas, com o peso do pendrive e de toda a minha vida, me fez perceber algo. Eu já não era mais a mulher que um dia esperava o marido voltar com flores. Eu agora estava fugindo por minha vida, e pela verdade, os helicópteros sobrevoavam a mata mais densa. Eu tropeçava, caía, levantava. Havia algo primitivo dentro de mim naquele momento. Não era apenas medo, era instinto, era sobrevivência. Eu não era mais a presa, eu era o fogo. No fim da trilha, encontrei uma pequena estrada de terra. Um caminhão velho vinha em minha direção. Levantei a mão, sem saber se seria amiga ou inimiga que pararia. O motorista era um senhor de pele morena, olhos gentis, com sotaque carregado. Você parece que viu o diabo, menina. Talvez eu tenha visto mesmo. Respondi sem fôlego. Ele me levou até o povoado mais próximo. Um lugar com uma escola, uma igreja e uma lan house. Era o que eu precisava. Entrei, sentei diante de um computador e conectei o pendrive. A tela tremia sob meus dedos. Abri os arquivos, um por um. Planilhas, fotos, contratos, nomes, muita gente poderosa. Pessoas que estavam no noticiário, em cargos, políticos. Vi até o nome de um juiz que certa vez eu tinha assistido ao vivo na TV, dizendo que a justiça era cega. Cega, coisa nenhuma. Era comprada. Enviei tudo para 5 jornalistas independentes, de países diferentes, com mensagens curtas, objetivas. Divulguem. Se algo acontecer comigo, vocês saberão por quê. Depois, queimei o pendrive. Vi a fumaça subir, como se aquele pedacinho de metal ainda tentasse esconder os segredos sujos que guardava. Mas eu não podia simplesmente desaparecer. Tinha que encarar o fim. Voltei ao Brasil. Sabia que estava sendo seguida. Por isso marquei um encontro com Isabel. Foi um risco enorme. Nos encontramos num restaurante antigo, que ficava em frente ao mar. Era de tarde, o céu encoberto. Ela estava lá, elegante, fria, com um copo de vinho tinto nas mãos. Helena, você é mais persistente do que eu pensava. E você, mais previsível, ela sorriu. Um sorriso que nunca tocava os olhos. Achei que ainda estivesse fugindo com o Gabriel. Ou Daniel, ou seja lá como você chama ele agora. Ele me deixou. Menti. Sumiu. Eu só quero acabar com isso. Entregar o que tenho. Fazer uma troca. Isabel me olhou com atenção. Suspeita. Mas também interessada. Que tipo de troca? Abri minha bolsa. Tirei um envelope. Os nomes estão aí. Eu gravei tudo em um papel. E você me dá uma coisa em troca. Ela ergueu uma sobrancelha. E o que seria? A garantia de que ninguém mais vai me seguir. Nem me ameaçar. Nem tocar em mim. Isabel riu. Você é corajosa. Ou estúpida. Talvez as duas coisas. Ela pegou o envelope, sem saber que tudo ali era falso. Nomes trocados. Invenções. Uma armadilha. Do lado de fora, 2 carros com investigadores já esperavam. A Interpol, acionada pelos jornalistas que receberam os arquivos. Eles estavam ali, prontos para prender não só Isabel, mas toda a rede. No momento em que ela saiu do restaurante, o cerco se fechou. Ela me olhou uma última vez, já algemada. Um olhar cheio de ódio. Mas eu estava em paz.